Em destaque no Panorama CBN, novas mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro aumentam o alcance do escândalo envolvendo o Banco Master e citam contatos com políticos e até integrantes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino anulou as quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS contra Lulinha, filho do presidente Lula, e derrubou todos os pedidos que tinham sido votados em bloco pela comissão. Em Belo Horizonte, a Polícia Civil investiga se uma obra pode ter provocado o desabamento de um lar de idosos. Até agora, são 11 mortos e uma pessoa segue desaparecida. E no Oriente Médio, o Irã voltou a lançar mísseis contra Israel. Um projétil foi interceptado no espaço aéreo da Turquia e a escalada militar começa a mobilizar ainda mais os países da Europa e da OTAN. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março, e a primeira edição do Panorama já está no ar. Panorama CBN. Bora para mais um dia, pessoal. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Panorama CBN de hoje. Vamos sextar juntos. Eu, Gabriel Freitas, sigo por aqui te atualizando daquilo que é mais importante para você começar o seu dia muito bem informado. Entre em contato comigo, manda sua mensagem lá pro @gabafreitas no Instagram, a gente vai trocando uma ideia, vai batendo um papo. Hoje é sexta-feira, esqueci de estimular a sua participação ao longo dessa semana, mas sexta-feira é o dia que a gente termina a edição da manhã, principalmente com música. Daqui a pouquinho a gente coloca em destaque músicas que foram mandadas espontaneamente pelos nossos ouvintes, viu? Um momento tradicional aqui no Panorama. Vamos começar, portanto? Nossa primeira edição de hoje já está no ar. E a gente já começa te trazendo novos detalhes das mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que estão ampliando o alcance desse escândalo envolvendo o Banco Master. E agora esse caso também chega a encostar em figuras muito importantes da política brasileira, como a gente já tinha te contado ontem, mas também integrantes do Supremo Tribunal Federal. Essas informações vieram de dados extraídos do telefone de Vorcaro, que foi apreendido pela Polícia Federal naquela outra prisão dele em novembro do ano passado. Parte das conversas foi revelada pelo jornal O Globo. Um dos trechos que mais chama a atenção é uma mensagem enviada por Vorcaro ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes no próprio dia da prisão dele. No texto, o banqueiro diz que tinha feito, abre aspas, uma correria aqui para tentar salvar, fecha aspas, numa referência ao Banco Master. Logo depois ele pergunta, abre aspas, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Fecha aspas. Os investigadores estão suspeitando que essa pergunta sobre bloquear poderia estar relacionada ao pedido de prisão que já estava em andamento. A reportagem diz que Alexandre de Moraes respondeu logo depois. Só que o conteúdo não aparece no celular, porque as mensagens foram enviadas naquele formato de visualização única, que desaparece depois de aberto. O gabinete do ministro afirmou que ele não recebeu essas mensagens e diz que a reportagem traz uma, abre aspas, ilação mentirosa, fecha aspas, tudo para atacar o Supremo Tribunal Federal. Agora tem um ponto importante aqui. A maior parte das conversas que foram encontradas pela PF não foi com autoridades, mas com a então namorada de Vorcaro, a Marta Graeff. E é nessas trocas de mensagens que aparecem relatos sobre encontros e contatos com figuras de peso da política e do judiciário. Em abril do ano passado, por exemplo, Vorcaro disse que estava indo encontrar Alexandre de Moraes perto da casa dele durante um feriado. Num outro momento, ele conta que estava em Londres participando de um evento com ministros de tribunais superiores brasileiros. As conversas também mostram proximidade com políticos, como a gente destacou ontem, por exemplo, com o senador Ciro Nogueira do Progressistas, que é chamado por Vorcaro de grande amigo. Numa das mensagens, ele até comemora uma emenda apresentada pelo Ciro Nogueira sobre o Fundo Garantidor de Créditos que poderia favorecer o Banco Master. A investigação também está mostrando que Ciro Nogueira foi passageiro de um voo no helicóptero de Vorcaro durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo em 2024. Em outro voo, aparece o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. As mensagens também passam pelo Congresso e pelo Executivo.
Vorcaro comenta a eleição de Hugo Mota para a presidência da Câmara e diz que Mota e Ciro Nogueira estiveram na casa dele para falar com Alexandre, possivelmente o ministro Alexandre de Moraes. Num outro trecho, ele relata um encontro com o presidente Lula, com a presença de ministros do governo e também de Gabriel Galípolo, que depois assumiria o Banco Central. Na mensagem, Vorcaro diz que a reunião foi, abre aspas, ótima, muito forte. Fecha aspas. O Planalto afirmou que o encontro foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega e teve a presença dos ministros Rui Costa e Alexandre Silveira. As conversas também citam o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e numa dessas mensagens, o Vorcaro diz que estava em Brasília com o governador discutindo uma estratégia de guerra, Foram as palavras que ele trouxe, poucos dias antes do Banco Central barrar a venda do Master para o BRB, o Banco de Brasília. Ibanez diz que esse encontro nunca aconteceu. Em outra mensagem, Vorcaro reclama do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, e diz que o sistema bancário funciona como uma espécie de máfia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também aparece nas conversas. Vorcaro conta que apareceu sem avisar na residência oficial do senador. A assessoria de Ciro Nogueira afirmou que ele troca mensagens com centenas de pessoas e que nunca teve qualquer conduta inadequada relacionada a esse caso. Já Davi Alcolumbre e Antônio Rueda não quiseram se manifestar. A equipe do presidente da Câmara, Hugo Mota, também não respondeu. E em meio a toda essa repercussão, o caso também teve um novo desdobramento na Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a transferência de Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília, que é uma unidade de segurança máxima. A Polícia Federal disse que a medida é necessária porque o banqueiro teria capacidade de mobilizar redes de influência que poderiam interferir nas investigações. Por enquanto, Daniel Vorcaro está na Penitenciária 2 de Potim, que fica no interior de São Paulo. O empresário Fabiano Zettel, cunhado dele, também foi transferido para a mesma unidade. Agora, antes de encerrar esse assunto, tem mais um ponto importante aqui da investigação. Eu sei que são muitos detalhes, mas é importante para você se manter informado sobre esse caso. Um outro investigado no caso do Banco Master, o Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, ele ainda está internado, viu, pessoal, em estado grave no CTI do Hospital João 23, em Belo Horizonte. Ontem houve informações desencontradas, sobre o caso dele, o estado de saúde. Num primeiro momento, a Polícia Federal disse que Sicário tinha iniciado um protocolo de morte cerebral, mas depois corrigiu essa informação. A Polícia Federal está dizendo agora que ele continua em estado gravíssimo, mas sem confirmação de morte cerebral. O que se sabe é que Sicário tentou tirar a própria vida, depois de ser preso na quarta-feira. Ele estava numa cela da Superintendência da Polícia Federal quando ele foi encontrado desacordado. A CBN apurou que ele ficou muito tempo sem oxigenação no cérebro, o que agravou o quadro dele. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o que aconteceu dentro da cela e encaminhou as imagens das câmeras de monitoramento ao ministro do Supremo, André Mendonça. Em entrevista ao Jornal Nacional ontem, o superintendente da Polícia Federal, Richard Macedo, disse que as imagens mostram toda a dinâmica do fato. Nenhum outro objeto foi utilizado na tentativa de autoextermínio. Isso ficou muito claro para nós nas imagens. Instauramos um procedimento interno para fins de constatação e apuração de toda a dinâmica do fato ocorrido, em que pese as imagens serem categóricas por uma questão de transparência. Então serão realizadas perícias e elucidada toda a dinâmica do fato. O advogado Robson Luiz confirmou a versão que foi apresentada pela Polícia Federal, mas criticou a demora no socorro. A percepção do que tinha acontecido demorou um pouco, tanto que ele ficou um tempo sem oxigenação e isso concorreu para que esse resultado do quadro clínico dele grave decorresse dessa ausência de oxigenação no cérebro. De acordo com a investigação, Sicário atuava como coordenador de segurança de Daniel Vorcaro e é apontado como responsável por intimidar desafetos do banqueiro. Mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu anular as quebras de sigilo aprovadas pela CPMI do INSS contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A decisão aumenta o entendimento
que o próprio Dino já tinha adotado ao analisar uma ação apresentada pela empresária Roberta Luxinger, que também aparecia entre os nomes investigados pela comissão. Na prática, o que o ministro fez foi derrubar todos os 87 pedidos de quebra de sigilo que tinham sido aprovados naquela mesma votação da CPMI. E aqui tem um ponto muito importante para a gente entender melhor essa decisão. De acordo com Flávio Dino, todos os requerimentos foram votados juntos, em bloco. Então, na avaliação dele, não seria possível considerar parte das medidas válida e outra parte nula, sem gerar insegurança jurídica. Mesmo com a anulação, alguns dados que estavam lá nos documentos analisados pela comissão vieram a público. Papéis obtidos pelo jornal O Globo indicam que uma dessas quebras de sigilo apontava uma movimentação de cerca de 19 milhões e meio de reais em uma conta de Lulinha. Os registros também mostram 3 transferências feitas pelo presidente Lula ao filho, que somam aproximadamente 720 mil reais. A maior delas foi de 384 mil reais, isso em julho de 2022, pouco antes do início da campanha eleitoral. De acordo com os dados analisados pela comissão, a maior parte dessa movimentação teria origem em rendimentos de investimentos e também em transações entre 2 empresas do próprio Lulinha. O documento cita ainda pagamentos feitos a ex-sócios dele, entre eles Calil Bittar e Jonas Suassuna. O nome de Suassuna aparece porque ele foi um dos donos do sítio de Atibaia, aquele imóvel que ganhou muito destaque durante a Operação Lava Jato e que chegou a levar à condenação do presidente Lula. Mais tarde, essa condenação acabou sendo suspensa, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e a decisão de Flávio Dino, claro, provocou uma reação muito grande dentro da CPMI. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, afirmou que a medida atinge as prerrogativas do parlamento justamente no momento em que as investigações estão avançando. Já o deputado Paulo Pimenta criticou o vazamento dessas informações financeiras. Primeiro lugar, que não tem nenhuma relação com o INSS. Segundo lugar, que a história da mesada era mentira. Terceiro, não tem nada da Roberta. Quer dizer, cadê a mesada? Que o relator, os parlamentares aqui afirmavam que ele recebia por mês. Onde é que está a relação dele com o Careca? Onde é que está o dinheiro na conta? Tudo é mentira. Mesmo com a decisão do ministro Flávio Dino, um outro ponto continua valendo. A quebra de sigilo de Lulinha autorizada pelo ministro André Mendonça a pedido da Polícia Federal em janeiro desse ano, que segue mantida. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva afirma que não há irregularidades nas movimentações financeiras e está sustentando que as fontes de renda são legítimas. Os advogados também dizem que não existe relação entre os dados revelados e as fraudes investigadas no INSS. E afirmam ainda que parte dos valores transferidos pelo presidente Lula ao filho corresponde a um adiantamento de herança. Hora de falar daquela tragédia que está sendo investigada em Belo Horizonte. A Polícia Civil de Minas Gerais está apurando se uma obra pode ter provocado o desabamento de um lar de idosos na capital mineira. Peritos especializados em engenharia estiveram no local para analisar a estrutura do prédio e estão tentando entender o que levou à queda. O delegado Murilo Ribeiro disse que a primeira informação é que o imóvel estava passando por uma ampliação no momento em que aconteceu esse desabamento. As autorizações aparentemente estavam regulares, havia uma obra, salvo engano, em andamento, então a gente precisa saber por que isso aconteceu, identificar todas essas causas e, se for, hipótese, responsabilizar a quem de direito. No momento em que a estrutura cedeu, 29 pessoas estavam dentro do prédio. 9 delas estavam em uma área que acabou não sendo atingida e conseguiram sair por conta própria. Até o momento em que a gente está gravando o panorama de hoje, os bombeiros confirmam 11 mortos e uma pessoa segue desaparecida. Entre as vítimas está o proprietário do imóvel, um homem de 31 anos. A companheira dele, Sâmia Nunes Maximiano, foi retirada com vida junto com a filha pequena. Ela contou que estava dormindo com a criança num dos quartos quando o prédio desabou. A gente estava dormindo, eu e a Laura no quarto, e aí eu deitei, de repente eu acordei, senti umas coisas estranhas, como se estivesse mexendo. Na hora que eu peguei ela aí caiu tudo, desabou tudo.
O imóvel tinha 4 pavimentos, 3 andares e um subsolo. De acordo com a Defesa Civil, o lar de idosos tinha alvará de localização e funcionamento regular para a atividade. A Secretaria Municipal de Saúde também informou que o local tinha alvará sanitário válido. As autoridades também descartam a hipótese de que o desabamento tenha sido provocado pela chuva. A direção da instituição informou que está à disposição para ajudar as famílias depois dessa tragédia e disse que os sobreviventes vão ser encaminhados para outras unidades. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, esteve no local e afirmou que nesse momento a prioridade da prefeitura é acolher as vítimas e dar apoio às famílias. Vamos agora falar de previsão do tempo, porque a sexta-feira começa com um alerta de chuva forte em várias regiões do país. Os temporais mais intensos devem se concentrar principalmente entre o Tocantins e o Amapá. As imagens de satélite, que são analisadas sempre pela Climatempo, já mostram áreas de chuva se formando logo cedo nessa faixa do norte do país. Mas essas instabilidades se espalham por uma área bem grande do Brasil e tem previsão de tempestades em parte do Acre, do Amazonas, além de áreas do Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e do Distrito Federal. Também pode chover forte no oeste da Bahia e em pontos do Piauí e do Maranhão. No Sudeste, essa chuva aparece principalmente entre Minas Gerais e São Paulo, onde já estava chovendo durante a madrugada de hoje. E no Sul, as pancadas também podem atingir áreas do Paraná até o Rio Grande do Sul. O calor também continua forte em algumas capitais. Campo Grande pode chegar aos 37 graus hoje. Manaus deve ter máxima de 33. Natal e Rio Branco chegam aos 32 e São Paulo e Salvador chegam perto dos 29 graus. Olhando para os próximos dias, já que a gente está numa sexta-feira, tem final de semana chegando aí, o início da próxima semana, tem uma frente fria que está sobre o Uruguai agora e está começando a avançar pelo sul do Brasil ainda hoje, hein? No sábado, ela chega a Santa Catarina e no domingo ela avança para São Paulo. Antes da chegada de uma massa de ar mais frio na semana que vem, esse sistema deve aumentar a chuva em várias regiões. E um ponto que merece bastante atenção é a zona da Mata Mineira. Cidades como Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, que já enfrentaram muitos estragos nos últimos dias, vão precisar de uma atenção redobrada porque o solo ainda está muito encharcado. Com previsão de mais chuva, o risco de novos transtornos continua alto. E olha, se você tem viajado bastante nas últimas semanas, talvez tenha até percebido aeroportos mais movimentados, Esse movimento aparece também nos números das companhias aéreas. A Gol informou ontem, na prévia operacional de fevereiro, que fez 19.300 decolagens no mês. Isso representa um crescimento de 10,5% em relação a fevereiro do ano passado. O número de assentos disponíveis também aumentou, com alta de 10,4%. E a oferta total da companhia, que mede a capacidade de transporte de passageiros, avançou ainda mais, quase 15% na comparação com o mesmo período de 2025. Um dado positivo, Esse resultado acompanha um cenário de demanda aquecida aqui no país. Dados que foram divulgados em fevereiro pela Associação Internacional de Transporte Aéreo mostram que o número de passageiros em voos domésticos no Brasil cresceu cerca de 10,9% em janeiro, um dos maiores avanços da América Latina. Com mais gente voando, as companhias têm ampliado rotas, ampliado frequências também e a oferta de assentos para dar conta dessa procura maior. Claro que é muito importante também para a economia do país, que segue se aquecendo com esse grande número de passageiros transitando de um lado para o outro, em grandes distâncias, que geralmente são feitas agora também muito por empresas aéreas, muita gente optando pelos voos em vez do transporte terrestre, valores que têm ficado aí mais competitivos. Mais uma notícia importante e positiva na área da saúde. Como é bom trazer informações importantes e positivas aqui para você, A vacina contra a dengue, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, pode oferecer proteção por até 5 anos e ainda reduzir os casos graves da doença. Essa foi a conclusão que aparece no estudo que foi publicado na revista científica Nature Medicine. A pesquisa mostrou que a vacina tem eficácia de 65% contra a dengue sintomática e de mais de 80% contra as formas graves da doença.
O estudo acompanhou mais de 16 mil participantes com idades entre 2 e 59 anos. Os especialistas estão afirmando que a vacina pode ter um papel importante para reduzir hospitalizações e mortes provocadas pela dengue. Só quem já teve dengue entende do poder destrutivo que essa doença tem, né? E já tivemos epidemias no passado aqui no Brasil, onde muitas pessoas morreram. Mas os especialistas também estão reforçando que a vacinação precisa vir acompanhada de outra medida essencial, né? Que é o combate ao mosquito transmissor da doença, algo que a gente sempre reforça para você também. A vacina já está começando a ser distribuída, né, pelo sistema de saúde, pelo Ministério de Saúde aos estados, e os estados estão distribuindo para os municípios. De início, os profissionais da saúde são os principais alvos dessa vacina, o público-alvo acaba sendo os profissionais de saúde e mais para frente essa vacina vai chegar a toda a população brasileira. Foco agora na guerra no Oriente Médio, que continua se ampliando, abrindo novas frentes de combate. E nessas últimas horas, por exemplo, uma nova onda de mísseis iranianos foi lançada contra Israel. Os ataques fizeram soar alertas em várias regiões do país, inclusive em Tel Aviv. Os sistemas de defesa foram acionados e conseguiram interceptar parte desses projéteis. Mesmo assim, houve destruição em algumas áreas, viu? Mas os serviços de emergência disseram que não houve feridos. E o conflito já começa a atingir novos países. Pela primeira vez desde o início da guerra, o território do Azerbaijão foi atingido. Imagens mostram drones explodindo perto do aeroporto internacional de Nakhchivan, um dos principais do país, e um outro ataque aconteceu ao lado de uma escola e deixou 4 pessoas feridas. O governo do Azerbaijão prometeu responder e cobrou explicações. O Irã negou ter feito o ataque e disse que a reação teria sido de Israel. Um outro país atingido foi o Bahrein, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos. O governo do país afirmou que mísseis iranianos atingiram a principal refinaria do Bahrein. Houve incêndio, mas o fogo foi controlado. E tem mais um ponto importante aqui. A OTAN elevou o nível de alerta depois que um míssil iraniano foi interceptado lá no espaço aéreo da Turquia. Ninguém ficou ferido, mas a Turquia faz parte da OTAN, né? E qualquer ataque a um país da aliança pode levar todos os 32 membros do bloco a entrarem no conflito. A guerra também continua a afetar rotas importantes no Estreito de Hormuz, que faz parte desse que é um dos corredores marítimos mais importantes do planeta, para o transporte de petróleo principalmente. De acordo com a agência da ONU, cerca de 20 mil marinheiros e 15 mil passageiros de navios de cruzeiro estão retidos na região por causa da escalada do conflito. A Guarda Revolucionária do Irã diz que passou a ter controle total do estreito e, ao mesmo tempo, Washington continua ampliando a ofensiva militar. Lembra daquele bombardeio que destruiu uma escola primária para meninas no Irã? Esse ataque deixou mais de 180 mortos entre alunas e funcionários. E se a responsabilidade dos Estados Unidos for confirmada, os especialistas dizem que o episódio pode ser, sim, classificado como um crime de guerra. O presidente Donald Trump voltou a comentar o futuro político do Irã. Ele disse que pretende se envolver, sim, na escolha do novo líder do país, porque o sucessor do regime iraniano está para ser o Mojtaba Khamenei, que é filho do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto nos primeiros ataques. O presidente americano afirmou que a escolha tem que ser feita em conjunto com outros atores internacionais para evitar que os Estados Unidos tenham que enfrentar um novo conflito com o Irã nos próximos anos. Durante um evento na Casa Branca para receber um time de futebol, o Inter Miami, Trump comentou a operação militar no Oriente Médio. No Irã, as Forças Armadas dos Estados Unidos, juntamente com os nossos excelentes parceiros israelenses, continuam demolindo completamente o inimigo muito antes do previsto e em níveis nunca antes vistos. Estamos destruindo mais mísseis e drones iranianos a cada hora, neutralizando como ninguém imaginava ser possível. Bora falar de Fórmula 1, porque o primeiro dia de atividades do Grande Prêmio da Austrália terminou com Oscar Piastri na liderança do segundo treino livre. Logo atrás vieram os carros da Mercedes, com Kimi Antonelli em segundo e George Russell em terceiro. Já a Ferrari, que tinha feito dobradinha na primeira sessão do dia, caiu um pouco na tabela.
Lewis Hamilton terminou em quarto e Charles Leclerc em quinto. Max Verstappen apareceu logo depois. O brasileiro Gabriel Bortoleto fechou o treino na 14ª posição. A programação da Fórmula 1 continua hoje. O terceiro treino livre está marcado para 10h30 da noite no horário de Brasília. E a corrida do Grande Prêmio da Austrália vai ser disputada na madrugada de domingo, à 1h. E tem também um momento importante para o esporte paralímpico, hein? Começam os Jogos Paralímpicos de Inverno e o Brasil chega com a maior delegação na história da competição. Serão 8 atletas representando o país, incluindo nomes como Aline Rocha e a expectativa de brigar por medalhas, principalmente no esqui cross country. Boa sorte para os atletas brasileiros agora nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Edição densa, né? Mas vamos terminar? Vamos terminar trazendo música, como a gente costuma fazer toda sexta-feira. A sugestão de hoje veio do nosso ouvinte Marco Antônio Barros, de Belo Horizonte. Ele escolheu uma canção que combina bastante com o clima do noticiário, né? Tentando trazer esperança pra gente, que tá se afetando tanto com notícias tão tristes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Clássico, né, dos Beatles, Let It Be, que está completando hoje, pessoal, 56 anos de lançamento, exatamente hoje. Essa canção, que foi escrita principalmente pelo Paul McCartney, nasceu de uma lembrança muito pessoal dele, né? Ele contou que num período difícil da vida e também dentro da banda, ele teve um sonho com a mãe dele, Mary, que tinha morrido quando ele ainda era muito jovem. E no sonho ela dizia que tudo ficaria bem. A mensagem é muito simples, muito poderosa, nem todos os problemas têm solução imediata, né? Às vezes o melhor caminho é respirar, é aceitar o momento, é seguir em frente. Não é, Marco Antônio? Obrigado pela sua sugestão. A gente encerra o panorama de hoje trazendo muita esperança, né? Trazendo o som dos Beatles. Let It Be, pessoal. Vamos torcer por dias melhores. Valeu demais pela sua companhia ao longo dessa semana. Eu vou seguir na semana que vem contigo, com Laerte Afonso, com o Lucas Soares, sempre aqui no Panorama, tentando te trazer informações positivas, mas realistas também, né? O nosso papel. Ótima sexta-feira para você, bom final de semana e até segunda-feira. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.